A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje estamos no capítulo 5 de Daniel. Nós vamos fazer uma oração, certo, crianças? Vamos orar? Deus, graças te dou por este momento. Graças te dou por essa oportunidade, Senhor. Abençoa cada criança, Pai. Abençoa seus pais. Me abençoa, Senhor, me direciona. Abençoa, Senhor, para que a Tua palavra possa alcançar muitas crianças. Eu te louvo por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Hoje, a gente vai também, é claro, falar um pouquinho sobre o memorizando. E durante a história, vocês vão entender o memorizando de hoje, tá? O memorizando de hoje tá lá em Daniel 5, no capítulo 16 e a parte C desse capítulo, tá bom? Olha só o que diz. Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço. De novo, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço. Por que será desse memorizando? Logo vocês vão estar entendendo. Crianças, vamos então aqui às duas perguntas que eu formulei para vocês. Quem é Belsassar? E a outra é, o que significa ter um banquete, fazer um banquete? Primeiro, Belsassar era o filho do rei Nabucodonosor, que agora estava no lugar do seu pai. Ele agora era rei da Babilônia, tá? Ele agora administrava as coisas do seu pai. E banquete? O que é banquete? Banquete é quando a gente faz uma grande mesa farta com bebidas, comida, e tem festa, dança e muitas outras coisas. Belsassar era festeiro, né? Ele gostava de fazer banquetes, certo, crianças? Belsassar, como a tia Renata já falou, ele fez um grande banquete. Convidou muitas pessoas mesmo para esse banquete. E além de tudo, ele bebeu muito mesmo, né? Ele bebia muito dos vinhos, né? Que estava ali. E aí, de repente, ele já lá todo, né? Alegre de tanta festa, de tantas pessoas ali, de tanto vinho que bebia, ele, além de tudo, pediu para que trouxesse os vasos de ouro que foi tirado lá de Judá, lá de Jerusalém. Lembra quando lá em Jeremias, o rei Nabucodonosor, além de levar em cativo as pessoas, também tinha levado os vasos da casa do Senhor? Então, esses vasos ainda estavam lá na Babilônia, quando Belsassar agora era o governante ali, o rei daquele lugar. E aí, então, ele, na hora do seu banquete, já ali, né, já tinha bebido muito do vinho, ele pediu para trazer, né, ali os vasos, e ele serviu as outras pessoas com o vaso que era servido na casa do Senhor, né? Além de servir, ele também bebeu. Mas sabe o que mais aborreceu o coração de Deus, crianças? Foi quando Belsassar, ele agora começou a queimar incenso e a fazer rituais aos seus deuses. E isso, criança, Belsassar perdeu totalmente a noção e o respeito com as coisas de Deus. Ele colocou ali no meio das suas, né, da sua festança, né, desrespeitando aquilo que era sagrado da casa do Senhor. Que coisa, né, criança? Devemos ter muito cuidado com as coisas que é de Deus, principalmente as coisas que é da casa do Senhor, certo?
E ele não, ele esqueceu disso, né? Ou nem tinha noção na sua cabeça do que ele estava fazendo. Crianças, naquele momento em que ele estava lá servindo e tomando o seu vinho, né? E fazendo seus rituais aos seus deuses, de repente apareceu na parede como uma mão que escrevia. E olha só o que a mão escrevia na parede. E a mão escrevia assim, ó: Mene, mene, tekel usafres. Mene, mene, tekel usafres. O rei, ele teve tanto medo, que as suas pernas tremiam, seus joelhos tremiam. Ele não sabia o que fazer quando ele viu aquela mão escrevendo aquilo. E sabe, além de tudo, ele não conseguia entender o que estava sendo escrito na parede. Aí, criança, todos os sábios entravam ali para tentar ler e falar o que estava escrito para o rei, mas nenhum conseguia interpretar e nem dizer o que estava escrito. O rei, cada vez mais assustado, não entendia o que estava acontecendo. E com isso, ele ficou muito perturbado com aquela situação. E sabe quem entrou para falar ao rei? A rainha. Muito bem. Ela entrou para então lembrar ao rei que há muitos anos atrás o pai dele tinha tido um sonho e só uma pessoa era mais sábio que todos os sábios. Ele poderia ler e falar o que estava escrito ali. E aí então, vocês já devem estar sabendo aí quem foi essa pessoa, né? Muito bem, foi ele mesmo, Daniel. Daniel foi chamado à presença do rei para então interpretar o que tinha sido escrito na parede e dizer ao rei o seu significado também. E aí, criança, Daniel foi chamado para interpretar o que estava escrito. Só que antes o rei, né, queria oferecer, né, para Daniel alguns presentes. Por isso que a tia Renata leu no Memorizando a parte 16, né, o versículo 16 da parte C de Daniel 5, tá? Que fala assim: serás vestidos de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço. E ele ainda disse mais: e no reino serás o terceiro dominador. Sabe, criança, quando o rei ofereceu isso para Daniel, ele não aceitou esses presentes do rei. Mas ele disse para o rei que ele ia falar o que estava escrito e dizer o significado. E vocês perceberam aí que ele teria corrente, né, de ouro no pescoço? Sim, lembra lá em Jeremias, quando Jeremias disse que as pessoas seriam levadas em cativo? Então, primeiro eles eram colocados para ser identificado como escravo, aquelas correntes no pescoço, para poder dizer que eles eram escravos, certo? E o rei estava oferecendo para Daniel exatamente isso, corrente de ouro no pescoço. Olha só que coisa, né? E aí, para Daniel, isso não era importante. E nem os seus vestidos de púrpura, por exemplo, né? Mas o importante mesmo para Daniel era dizer o quanto Deus estava aborrecido com o que estava acontecendo ali naquele reinado. Certo, criança? Daniel chegou a dizer assim para o rei que por causa da sua grandeza, da sua arrogância, né, todos temiam a ele, tremiam e temiam ao rei, ao reino dele, né? E olha só, crianças, o que estava escrito ali. Bom, então, crianças, sabe o que estava escrito ali na parede? Mene quer dizer, Deus contou o teu reino e o acabou.
Tekel quer dizer pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez quer dizer dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, certo? Viu? Olha só o que leva o homem a aborrecer o coração de Deus, né? Eles, no caso, o rei, ele perdeu totalmente o bom senso. Ele fez um banquete, naquele banquete, ele fez coisas que muito aborreceu a Deus. Não foi só o fato dele pegar as vasilhas, né, as taças lá de ouro da casa de Deus e colocado ali para servir no seu banquete, mas foi o desrespeito, a falta do temor, né? Ele ainda ofereceu até os seus deuses como uma afronta, né? Vinham ali no que era sagrado da casa do Senhor. E fora muitas outras coisas que ele fez ali, né? Ali naquele lugar. A ponto de Deus, então, ter que se manifestar escrevendo na parede, né? E aí ele teve aquele medo, seus joelhos bateram um no outro e ninguém do palácio conseguia interpretar ou dizer o que estava escrito. A não ser, né, a rainha que teve que entrar na festa, que teve que, vendo o rei lá diante de todos tremendo, né? Ela deu uma bronca nele e falou assim: por que você fica aí tremendo diante de todos? Você é rei? Tipo, mais ou menos isso, né? E aí, então, mas tem um que pode ler e interpretar o que está escrito, porque há uns anos atrás, e conta então do rei Nabucodonosor, né? Que também teve um sonho que Daniel ali interpretou o sonho do rei. Lembra da história? Então, aí quando o rei ficou sabendo, né? Belsazar ficou sabendo de Daniel, mandou chamar ele, né? E Daniel foi até a presença do rei e lá, né? Ele ofereceu presentes para Daniel, que foi aquilo que a gente leu lá do capítulo, né? Do versículo 16, né? Que dava vestido de púrpuras, correntes de ouro para Daniel. Aquela corrente que ele disse que dava, não uma corrente que enfeitava nem nada, era as correntes que os escravos, né, que as pessoas que tinham sido levado em cativo na Babilônia usavam no pescoço, viu, crianças? Não era corrente porque ia enfeitar a roupa de Daniel, nada disso não. Mas eram as correntes do povo que tinha sido tirado lá de Jerusalém, de Judá, que eles levavam no pescoço, como pessoas que tinham sido escravizadas. E aí, então, Daniel falou, não, eu não quero os seus presentes, né? Mas Daniel, então, interpretou. E sabe o que quer dizer? A gente já falou, né? Mené, contado, foi o seu reino e acabou. E Tekel, pesado foste na balança. Olha que coisa, né, criança? Pesado foste na balança e achado em falta, né? Quando fala assim de pesado foi na balança, Deus está falando de tudo que a pessoa fez até ali, né? E aí, nada do que ele fez foi bom para aquele reino, né? E aí, então, Deus ainda diz que esse reino seria dividido, né? Para os medos e os persas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o rei, né, viu toda a interpretação, né, ele se entristeceu, seu semblante mudou tudo, mas ele cumpriu com o que ele tinha prometido. Ele deu os presentes para Daniel como ele tinha prometido, porque afinal de contas, quando um rei ele tem uma palavra, dá uma palavra, ele tem que cumprir a palavra que ele deu, né? E aí, é claro, esse rei aí, ele terminou morrendo, né? Logo em seguida, né? Mas olha só, crianças, o povo, na festa, eles
se comportaram muito mal, todos eles ali, né? Mas como um líder, quem teve que pagar com as consequências foi o próprio rei. Tá? É claro que o povo também, agora ali com o reino dividido, também teria suas consequências, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Continue compartilhando. Fique na paz do Senhor e um beijo.